Vamos trabalhar agora, então, com alguns casos específicos das citações. Até agora, nós trabalhamos com as citações num padrão normal, quer dizer, o autor, uma pessoa física, trazendo a sua obra com data de publicação e as páginas que foram utilizadas desta obra. Começamos a ver alguns casos diferentes destes. Então, o que a BNT trabalha? Até 3 autores, você vai citar o nome dos 3. Então, observe nesses exemplos comigo. Segundo Andrade, Cardoso e Siqueira, 1998, página 76, e trago a citação, ou entre aspas, ou fazendo aquela formatação separada, de tamanho de fonte menor, espaçamento menor. Ou eu faço a mesma citação e ao final da citação apresento, dentro dos parênteses, Andrade, Cardoso e Siqueira, 1998, página 76, todos os sobrenomes em maiúsculo, porque eles estão apresentados após a citação. Se forem mais de 3 autores, né? E existem materiais que cada autor é responsável por um capítulo, então eu tenho num livro 10, 12 autores. Como é que nós vamos fazer referência deste material no seu trabalho? Você vai trabalhar com o sobrenome de um autor e utilizar a expressão em latim et al., que significa et ali em latim, que significa e outros autores. Então você vai colocar, observe nesse exemplo, Silva et al., 1996, página 51, fecha parênteses e dá sequência. Ou a mesma coisa, a primeira citação e no final, Silva dentro do parênteses, a palavra Silva toda em maiúscula e a expressão et al., minúscula, também, ano e página na sequência. Quando eu trabalho com obras de um mesmo autor publicado no mesmo ano, como é que eu vou fazer a diferenciação? Como é que eu vou saber de qual obra então eu estou usando na referência, se no texto ele tem é o mesmo autor, é o mesmo sobrenome e exatamente o mesmo ano? Então, a gente vai trabalhar com uma letra minúscula acrescentada após a data da publicação, então após o ano. Então, você vai começar com a letrinha A, B, C, então minúscula. Observe nesse exemplo. Silva, 2010, letra A minúscula, já grudada ali no 2010, vírgula, página 23, ou Silva 2010 B, página 12. Né? Então, só para a gente lembrar, se forem obras do mesmo autor de anos diferentes, na própria referência você vai perceber de qual obra está falando. Silva 2009, Silva 2010, você já soube qual é o nome do livro deste ano e daquele. Quando são periódicos e nós produzimos muitos artigos no mesmo ano, então eu vou ter o mesmo autor, com obras publicadas exatamente no mesmo ano. Então, a gente vai usar esse recurso da letra minúscula que vocês observaram aí no exemplo. Quando eu tenho autores com o mesmo sobrenome, como é que nós vamos fazer? Vamos indicar as iniciais dos nomes. Então, observe o exemplo de Dermerval Saviani e Nereide Saviani. Tá? Então, olha ali. Então, se eu for trabalhar só com o sobrenome Saviani, eu não vou saber se eu estou falando do Dermerval ou da Nereide. E os dois autores produzem material na área da educação. Então, eu vou trabalhar Saviani, vírgula, o D maiúsculo, quando eu estou tratando de uma obra do Dermerval, e na sequência, ano e a página, e a mesma coisa quando for da Nereide. Então, Saviani, vírgula, N maiúsculo, 2006, página 34, porque é uma obra da Nereide Saviani. Lá na lista de referências eu vou seguir a mesma coisa, pelo sobrenome e apresento o nome na sequência, e título da obra e etc., do mesmo jeito das outras obras. Eu tenho obras que não são produzidas por um autor, mas sim por uma entidade coletiva. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Com a sigla dessa entidade ou com o nome dessa entidade. Então, observem no exemplo. De acordo com o IBGE, 2010, os dados estatísticos em relação ao analfabetismo são esses, por exemplo. Né? Então, você vai trabalhar com o nome da entidade mesmo, seja uma sigla ou um nome por extenso. Temos alguns documentos que não têm autoria. Então, nós vamos encontrar alguns materiais, por exemplo, publicados em jornais, que o corpo editorial daquele órgão se responsabiliza pelas informações que estão ali apresentadas, mas eu não tenho uma única pessoa assinando, representando aquele documento. Então, nós vamos trabalhar com o título. Né? Como é que fica o exemplo? Nesse caso, nós utilizamos a obra Danças Populares Brasileiras. Então, eu trabalho iniciando com a primeira palavra do título. Então, danças, é que sai todo em maiúsculo, populares brasileiras, o ano da publicação e a página. Se eu estou trabalhando com essa obra no meio da sentença, não no final, então, na obra Danças Populares Brasileiras, abro parênteses, informo o ano e a página que estamos trabalhando.
Para documentos trabalhados pela internet, consultados online, como é que nós vamos fazer? Sobrenome do autor, o ano da publicação e a expressão S.P. que significa sem paginação. É um documento que ele não é paginado. Na internet, se você não buscar revistas, periódicos eletrônicos, você vai ter outros documentos, mas eles não têm uma paginação. Então, você vai usar essa abreviatura S.P. Observe o exemplo aí comigo. De acordo com o Lucchesi, 2010, sem paginação, a avaliação tem essas características. Um outro recurso das citações é a utilização de aspas simples. Então, vamos diferenciar das aspas duplas. As aspas duplas nós utilizamos quando é uma citação curta, quer dizer, menos de 3 linhas, e nós vamos copiar aquele trecho inteiro. Então, você vai usar as aspas no final, no início e no final daquele trecho, aspas duplas. As aspas simples a gente vai usar quando é uma citação no interior da citação. Quer dizer, o autor que eu estou utilizando, exatamente naquele trecho que eu estou recortando para o meu trabalho, ele já usou as aspas e eu preciso referenciar isso, indicar isso. Então, a gente usa as aspas simples. Observe no exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Segundo Berens, 2000, página 89, abre aspas duplas, porque eu estou retirando esse trecho inteiro de uma obra da Berens, uma prática docente que ultrapasse o escute, leia, decore e repita, e essa expressão, então, entre aspas simples, porque ela utilizou isso já entre aspas no original do seu material, propostos aos alunos de todos os níveis de ensino, e aí a autora continua desenvolvendo esse conteúdo. Um outro recurso que nós podemos utilizar nas nossas citações é a omissão dentro da citação. O que é isso? A gente utiliza a omissão quando aquele trecho é interessante, é coerente com o material que eu estou produzindo, mas em algum momento ele se torna desnecessário ou exagerado. Então, por exemplo, aquele autor que eu quero citar, em algum momento ele trouxe o conceito e na sequência exemplificou. E esse exemplo para mim é desnecessário. Eu quero usar só o conceito. Então, eu vou usar essa expressão, observe aí no exemplo. É o colchetes, reticência, colchetes. Então, esse é o símbolo que indica omissão. Então, ele vai indicar que naquele trecho você omitiu alguma parte e o restante são palavras exatamente iguais, copiadas do original. Então, vamos ler aí comigo. O momento da aferição do aproveitamento escolar não é o ponto definitivo de chegada, mas um momento de parar para observar se a caminhada está ocorrendo com a qualidade que deveria ter. Omitimos um trecho da citação do Lucchesi e damos sequência. A avaliação manifesta-se como um ato dinâmico que qualifica e subsidia o reencaminhamento da ação. Então, e fechamos de novo com esse sinal da omissão. Quer dizer, o autor continuava discorrendo sobre a avaliação, mas para nós, somente esse trecho era interessante para compor o nosso trabalho. Um outro recurso que nós podemos utilizar é o destaque na citação, quer dizer, eu grifar algum trecho que eu quero chamar a atenção do leitor. Como que a BNT prevê isso? Usando o negrito, você negritar aquela palavra ou a expressão. Após a indicação da referência, quer dizer, o ano e a página, vocês vão utilizar para a expressão grifo nosso. Então, há duas situações que podem ocorrer. Se no original o próprio autor já tinha grifado, você vai manter o grifo e vai escrever, após o ano e a página da obra, grifo do autor. Se foi você que quis fazer esse destaque, você quis chamar a atenção para aquela expressão, após o ano e a página, você vai escrever grifo nosso. Quer dizer, você achou interessante destacar aquela seção. Vamos observar no exemplo comigo? O momento de aferição do aproveitamento escolar não é o ponto definitivo da chegada. Então, observe, nós chamamos a atenção aí para o não é o ponto de chegada, mas um momento de parar para observar se a caminhada está ocorrendo com a qualidade que deveria ter. Então, Lucchesi, 2010, página 58, grifo nosso. Então, vocês observaram nesse exemplo que nós destacamos a palavra não, então não é o ponto definitivo, a gente quer que a avaliação vá além disso, e observar, a palavra observar foi destacada, porque a gente quer dar a noção de que a avaliação é uma observação, é um processo contínuo. Então, e nós é que destacamos essas palavras, não o Lucchesi. Então, após a página, grifo nosso. Nessa aula, então, nós trabalhamos com as citações, o que são as citações, os tipos de citação, o local que elas podem ser apresentadas e alguns casos específicos que nós acabamos de ver. Omissões, citação de citação, aspas. Ficaram aí algumas dicas para vocês, sempre com base na ABNT.
Obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até lá!